Inscrição. Sejam bem-vindos a mais um JM News. Boa tarde a vocês de casa que está nos acompanhando e boa tarde à minha bancada de hoje. Dr. Kelps Barreto, delegado da DEPAI de Goiânia, e o Dr. Abraão Viana, advogado. Infelizmente, se tornou muito comum notícias sobre abordagens truculentas da polícia em nosso país. Em nosso estado, por várias vezes apareceram e continuam aparecendo denúncias sobre abusos de poder e agressividade exacerbada durante as abordagens policiais. Nossa segurança pública está deixando a desejar? Eu vou começar com o doutor Abraão Viana. Boa tarde, né? Então, a segurança pública no estado de Goiás deixa sim a desejar pela falta de estrutura que o estado deixa de dar. Infelizmente, o problema é gigantesco hoje no Brasil, principalmente em Goiás, que é um problema sistemático que vai desde a organização estatal do órgão público até a sociedade em si, que não tem preparo, não tem educação. E, infelizmente, os órgãos de polícia vêm com aquele sistema punitório e não ajuda as demandas da sociedade em diminuir a violência e, ao mesmo tempo, cuidar daqueles que estão sendo apenados. Dr. Kelps. Eu entendo que a segurança pública está melhor, assim, por incrível que pareça. Acho que o nosso debate aqui é sobre truculência, né? Mas eu falo por conta da minha própria delegacia, e eu vejo em termos gerais no estado. A diminuição da quantidade de procedimentos. Por exemplo, eu sou titular da DEPAI, então a DEPAI eu tinha em média 10 a 15 adolescentes apreendidos na capital. Eu não tenho nenhum adolescente apreendido atualmente. Então, assim, eu posso considerar que a segurança pública está melhorando a cada dia. Agora, a questão da truculência é outro ponto que a gente pode debater aqui. Assim, agora, os resultados, eu creio que os resultados estão bons. A justificativa de que as mortes e abordagens violentas são apenas de indivíduos que já têm passagem pela polícia realmente justifica tais autos, em sua opinião, Dr. Kelps? Não justifica, de maneira alguma. A questão dessa truculência, dessa forma agressiva, às vezes, deve ser combatida, e é uma questão um pouco ampla, né? Assim, por quê? Claro. Porque o processo de criação de leis, ele parte de duas premissas. Ele parte de uma premissa básica dos costumes que a sociedade tem, que isso forma a lei, e daquilo que a sociedade almeja ser. Né? Então, nós temos um hiato aqui, porque nós já evoluímos muito em relação à questão da violência, da truculência policial. Até alguns anos atrás, os escravos, por exemplo, eram açoitados em praça pública. Né? Então, isso é algo que a gente não aceita. Então, esse costume já está sedimentado na nossa legislação. Mas nós temos parte dessa legislação de um dever ser, que a polícia deve ser uma polícia humana, uma polícia, né, que atenda de forma uniforme todas as pessoas, independente de condição financeira, de condição social, mas isso é algo que o costume social ainda não abarcou isso, não comprou essa ideia. A gente vê da população em si, né, notícias policiais que a pessoa tem que estar presa, tem que realmente ficar lá, né, tem que morrer, bandido. Então, esse costume ainda não está sedimentado a ponto de que não haja truculência. Então, não é culpa da polícia, é culpa de toda a sociedade que ainda não evoluiu ao ponto de ter aquilo que a nossa legislação, baseada nesse dever ser, impôs. Doutor Abraão. Eu concordo em parte com o meu nobre amigo e colega, mas, infelizmente, eu olho que a truculência, além de ser uma coisa costumeira, né, dentro da polícia militar em Goiás, é uma falta de preparo dentro da academia, dentro do órgão que prepara o policial. Pois, infelizmente, eu não falo da Polícia Civil, porque a Polícia Civil tem sido uma grande auxiliar nossa. Eu sou dentro da OAB hoje, da Comissão de Direitos Humanos, e a Polícia Civil não tem dado
dados ruins conosco, mas a Polícia Militar, infelizmente, por falta de preparo do policial, eles chegam, já oriundos, como meu colega aqui mesmo falou, desse costume da sociedade de bater no bandido, fazer aquilo que a lei de Italião, né, aquela coisa, o direito que a pessoa vê no dia a dia, né? E junta isso com a má preparação, vem a truculência, mas nada justifica ela. Ela tem que ser diariamente combatida. E podemos ver, né, como já saiu em várias matérias e em outros meios de comunicação, e até dentro, né, do nosso estado e fora do nosso estado, se estende também a um âmbito universal. A violência dos policiais até com cidadãos de bem. Claro. Então, até onde nós, cidadãos de bens, não vamos ficar com medo, não vamos ficar preocupados de morrer enforcado, asfixiado, por ser negro ou por ser branco, por ser de periferia. Em sua opinião, doutor Abraão? Recentemente, nós tivemos um caso que foi o doutor Orcélio, foi bem avisado, bem espalhado pela imprensa, que a pessoa, ele contestou o ato policial e simplesmente ele foi pego, amarrado, segurado e bateram na cara dele e fizeram aquela... É fora do comum umas atitudes dessas. E isso fizeram com um advogado, em pleno exercício da sua profissão. Agora imagine um cidadão comum. O cidadão comum tem hoje medo da polícia. A gente não tem que ter medo da polícia, a gente tem que ter respeito. Durante o ato policial, se deve se respeitar a prerrogativa do policial em trabalhar. Porém, se há excessos, né, como casos famosos aqui no Brasil de policiais que, com bala de borracha, atiraram nos olhos de um transeunte comum, que não oferece risco a nada. Então, eu bato na mesma tecla. O Estado precisa, além de combater, fiscalizar, educar esses policiais, essas pessoas que são ali da segurança pública e que necessitam, né, de saber trabalhar com as pessoas da sociedade. Doutor Kelps, sua opinião? Concordo, acho que não está tendo muito debate aqui, né? Estou concordando quase tudo com ele. Mas é isso. A questão da educação é necessária também, né? Assim, do próprio costume social, dessa violência, né? A violência está impregnada na sociedade e acaba que o policial é um reflexo do que tá acontecendo, né? O policial é aquele que convive com a gente, então ele vai, de certo modo, repercutir isso, por mais que esteja errado, né? Isso não está correto, ele agir de forma truculenta é isso. Então, acho que o processo de educação é um processo necessário e fundamental também nesse ponto. A cobrança também do policial, às vezes, faz com que ele haja de uma forma violenta, sabe? Porque eu tive esse contato mais perto com alguns policiais e eu conheço isso. O estresse, sabe? Muitos policiais com problema de depressão, de estresse, aquela cobrança, acaba que eles vão se enveredar por questões de drogas, em álcool também, acaba que isso repercute na ação do policial. Então, a formação mais humana, né? Isso, um processo de educação, eu acho que é realmente necessário em todas as polícias. Todas as polícias é importante reforçar isso. Em 2021, saiu uma matéria que dizia que os policiais militares foram responsáveis por metade das mortes violentas ocorridas em Trindade. A base de comparação usada foi que 23 dos 48 homicídios registrados na cidade se deram em abordagens policiais. Porém, durante todo o ano foram realizados mais de 22 mil abordagens às pessoas e veículos, resultando apenas 0,1% dessas abordagens com resistência e conforto. A forma como as informações são disseminadas ajuda a má imagem das corporações? Antes de eu direcionar vocês, eu quero deixar bem claro que eu tentei trazer um militar para a bancada, mas infelizmente não consegui com que eles comparecessem. Por qual motivo? Não tive resposta, né? Então hoje eu estou aqui com um delegado civil e um advogado, né, da área criminal. E agora eu sigo com o doutor Képios. A questão de falta de transparência, né,
qualquer órgão estatal é prejudicial até o controle, né, nessa questão. Então, isso não tem muito a discutir, tem que abrir esses dados para tentar pontuar cada situação específica. A gente não pode generalizar que todas as situações foram execução ou foram de forma truculenta, mas a transparência faz parte do próprio processo democrático, enfim, acho que é fundamental que tenha isso, né? Abraão? Eu concordo com o doutor aqui, nós não estamos num debate, nós estamos numa concordância. Além da análise da caso a caso, nós precisamos hoje, infelizmente, pontuar o vilão. Quem é que faz, quem não faz, o bom, premiar o bom policial, melhorar a vida do bom policial e punir efetivamente o mau policial, né? Porque como essas pessoas, todos esses índices que passaram para vocês são de pessoas que morreram, que perderam a vida por causa da truculência de alguns, esses mesmos, se não forem afastados, se não forem julgados, eles vão sempre refazer isso, porque eles vão achar que tem uma proteção. E, infelizmente, eu faço essa crítica hoje. Eu sei que o espaço aqui é aberto, mas eu faço essa crítica hoje que Goiás, depois dessa era do atual governador, ficou mais violenta, né, nas abordagens policiais, porque as corregedorias militares não fazem um serviço tão efetivo de fiscalização e até punir aqueles que, né, por hora fazem algo de errado, né? Doutor Kelps, o senhor é delegado da Polícia Civil, que a gente pode ver que a abordagem civil ela é um pouco diferente da militar. Né? Uma telespectadora mandou uma pergunta aqui, seria impossível não fazê-la. Sim, vamos lá. Vamos lá. Essa abordagem da civil para militar, ela existe e às vezes é visível, né, aos olhos da comunidade, porque a militar ela é um pouco, sim, mais agressiva em suas abordagens. Quais os métodos que o senhor, como delegado, usa em sua delegacia ao ensinar, né, os policiais que estão com vocês na civil, para que não sejam tão agressivos em suas ações? A gente tem que ver a diferença também da função, né? Então, a polícia militar é aquela polícia que está na rua, então ela vai ter um embate com a situação criminosa de forma imediata. Então, a gente pode dizer que necessariamente ela vai ser um pouco mais... eu não quero usar o termo agressiva, mas é um pouco mais enérgica para poder ter esse combate do crime, né? A Polícia Civil já é diferente, já é uma polícia investigativa, onde a gente analisa a situação, pondera, investiga, consegue perceber qual a periculosidade de cada alvo, e aí sim a gente consegue ter ação específica para esse alvo. Então, se for um alvo mais simples, uma operação mais simples. Se for um alvo mais complexo, já vai uma equipe técnica, uma equipe tática que consegue neutralizar qualquer ameaça e fazer o adentramento. A Polícia Militar, de certa maneira, já não tem essa diferenciação, porque ela já está no embate com o crime de forma imediata. Então, por isso, pode ser que justifique, não justifique, mas explique alguns excessos que ocorram pela presença mais imediata junto com o crime ali naquele momento específico, né? Então, acaba que naquele calor da emoção, naquela situação, pode ser que haja algum excesso ou não, mas por conta dessa questão específica. Doutor Abraão? Como o doutor disse, né, a Polícia Militar tem uma função ostensiva. Então, ela está diretamente na rua. Ela está diretamente com a população, o transgressor, seja quem for. Ela, além de proteger as pessoas, a sociedade, ele tem a função também de proteger a própria vida. Então, algumas denúncias, algumas coisas de truculência vão nesse sentido, porém o policial também tenta se proteger. Só que nada justifica excessos. Por isso que eu sempre falo, concordo com o amigo. Se a gente tem uma boa preparação, se nós temos um policial bem preparado, ele consegue proteger a sua vida e também, né, fazer o seu serviço. Um exemplo disso é a polícia canadense, a famosa polícia montada canadense. Eles são conhecidos por ser uma polícia gentil. Claro, os índices de crimes no Canadá não são comparáveis aos nossos, lá são irrisórios. Porém, tem preparo. Quanto melhor preparo,
maior. A Polícia Civil não tem essa função ostensiva, ela tem essa função investigativa. Então, dentro das delegacias, é mais fácil fiscalizar isso, como ele vai tratar o cidadão, né, como ele chega ali, como que ele trata o apenado, a pessoa que chega ali presa. É um pouco diferente, mas quem está diretamente na rua tem essa dificuldade. Mas se tivermos um melhor preparo do policial, vai diminuir muito a truculência. Então, seria de fato essa diferença, para esclarecer a pergunta da nossa telespectadora, né? Essa diferença de fato seria o combate de frente, porque o militar está combatendo, né? Ele está lá e o civil está mais no processo investigativo. Mas ainda penso que não se justifica tal ato truculento. O senhor concorda? Concordo. Inclusive, existem especificações dentro da Polícia Militar, não só da Polícia Militar, não consigo falar bem sobre isso, mas existem até, por exemplo, a Polícia Escolar, o Batalhão Escolar, já tem uma abordagem mais diferente, mais humanizada do adolescente, né? A Polícia Comunitária, que está em desenvolvimento também. Então, existem situações a serem ponderadas, né? Mas o fato de a Polícia Militar estar ativamente na rua faz com que a probabilidade de que ocorra mais truculências ou excessos seja maior do que a da Polícia Civil, que já tem um processo de investigação. Doutor Abraão? Como o nosso colega aqui falou, e bato na mesma tecla. Doutor Abraão, vou interromper só o senhor um pouquinho, para explicar para o pessoal de casa, né, que agora eu estou com 3 debatedores. Doutor Diogo Procópio, também advogado da área criminal, chegou, né, há pouco, estava em serviço, por isso houve esse pequeno atraso. Porém, o militar não está presente, não estará presente, tá bom? Doutor Diogo, eu vou passar a palavra para o senhor, cortar um pouco o doutor Abraão, que só acabou de chegar, né? Nosso tema hoje é sobre a truculência dos policiais, né? Nós estamos na bancada com 2 advogados criminalistas e um delegado da Civil, e aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa truculência, em seu ponto de vista, né, se o senhor acha ou não é necessário, se é contra ou a favor. Fica à vontade. Boa tarde a todos e todas, boa tarde aos meus companheiros aqui de bancada, doutor Abraão, doutor Phelps. É um prazer novamente estar aqui com vocês, telespectadores. O tema é muito intrigante. Eu já fui servidor público, né, em todos os tipos de cargos, temporário, enfim, comissionado, concurso, etc. e tal, na área de segurança pública, e sei muito bem da temática que nós estamos desenvolvendo hoje. Não há necessidade de truculência. A técnica empenhada pelos nossos policiais, nobres policiais, elas são técnicas ponderadas, são técnicas usadas em vários tipos de polícia. Então, a truculência policial nada mais é do que um abuso de autoridade. São fatos contundentes. Existe uma linha de procedimento operacional padrão, tanto nas nossas polícias militares, tanto nas nossas polícias civis e policiais federais, dentre outros policiais, né, que desempenham essa progressão da força, dependendo da situação, dependendo do flagrante ou dependendo da condução de um apenado em, por exemplo, procedimentos de escolta, os policiais vão utilizar o emprego da força, ou mesmo através de uma ocorrência onde um perpetrador esteja ali com uma vítima, um sequestro. Para todos os tipos de ocorrência, existe um uso progressivo da força. E o excesso dessa força nada mais é do que foi bem recepcionado, com tudo que o doutor Abraão estava falando, por abuso de autoridade. Abuso de autoridade é tudo aquilo que sobra e tem excesso. Se a pessoa que é investida de um cargo público deixa de operacionalizar dentro das regras do jogo, ela passa também a abusar da autoridade. A não marcha processual para as polícias que têm o dever de fazer também é abuso de autoridade. E o excesso também é abuso de autoridade. Então, dentro dessa perspectiva, nós nos fazemos e entendemos de acordo com a conjuntura da lei. Doutor Kelps, alguma complementação sobre a fala do doutor Diogo? Não, perfeito, é isso mesmo. Doutor Abraão? Irrestrito. Excelente. No ano passado, também viralizou quando policiais agrediram um advogado,
que estava algemado no chão, próximo ao terminal da cidade. O advogado ainda afirmou ter sido agredido já na delegacia. Esse tipo de atitude preocupa e atrapalha os serviços advocatícios da cidade? Doutor Abraão? Sim. Essa é uma das maiores preocupações que nós tivemos. O caso não sei se eu posso citar o nome dele, um grande amigo, doutor Orcélio, preocupou toda a advocacia. Porque o direito do cidadão, ele se dá através do advogado. A prerrogativa do advogado, ela é uma garantia do direito do cidadão. Se o defensor do cidadão ele não é tratado de forma respeitosa, é abusado, é agredido na rua, na delegacia, o que a gente vai esperar? Vamos entrar na barbárie. É isso que aconteceu. O caso do Orcélio foi um caso muito triste, com uma atuação excelente da OAB, das corregedorias, nesse sentido, que afastou, né, aqueles agressores, porém ainda falta. Quantos outros Orcélios ainda tem dentro de Goiás? Quantas outras pessoas são agredidas e são calados, ameaçados? Isso necessita mudar. Como meu colega falou antes, é abuso. O abuso de autoridade chegou num patamar que está sem limite em Goiás. Diogo? Infelizmente, também acompanhei esse caso. O doutor Orcélio passou pelas nossas unidades de OAB e, como instituição, a OAB realmente operacionalizou esse abuso de autoridade com formas, através da prerrogativa, competentes, né, e deu a resposta não só de instituição para instituição, mas a resposta para a sociedade. O dever da OAB, nesse sentido, responder à sociedade que a OAB está vigilante, a advocacia está vigilante, não só porque é um membro da sua instituição, mas porque a interdependência dos poderes, ou seja, a atuação dos poderes, dos três poderes que estão investidos na nossa sociedade democrata, elas não têm um papel de sobrestar um sobre o outro. Nós temos que agir dentro das linhas e as regras do jogo. Então, quando nós falamos de instituição, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, existem regras a serem seguidas. E lá foi um flagrante crime de abuso de autoridade. Infelizmente, como eu disse naquele momento, que eu estive na delegacia, inclusive, é um tiro de bazuca num pardal. Então, a polícia militar... Ótimo. Sua opinião, por favor. Não, sim, eu concordo com a questão do abuso, que deve ser combatida, né? A gente, assim, a Polícia Civil é até algo que eu trago comigo de forma pessoal, né? Então, nosso papel como Polícia Civil é o quê? É apurar autoria e materialidade. E se eu utilizar alguma prova ilícita ali, os doutores sabem disso, ela vai ser anulada e eu vou perder toda aquela investigação que eu tive. Então, não tem porquê a gente querer, por exemplo, vamos dizer, bater no acusado, né? Enfim, esqueci até o termo que usam lá de bater no acusado, né? Tortura no acusado. Não tem porquê, porque é uma prova que não vai valer. E eu não posso condenar, os senhores até sabem lá na frente, a gente não pode condenar uma pessoa com base unicamente na sua confissão. Então, a confissão é mais meio de defesa do que meio de prova. Então, a Polícia Civil já entende isso, já está se equipando para quê? Para conseguir toda a investigação e proporcionar, no final, ao acusado o direito de defesa. Mas ali, a polícia não precisa depender apenas da palavra do acusado para poder terminar o seu trabalho, porque ela vai estar sendo incompetente. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho para chegar a esse ponto, ter uma polícia realmente humanizada, de conseguir as provas legais que serão utilizadas no processo, mas sem ter que partir para a violência, questões que serão, né, anuladas no futuro. Dr. Kelps, mais uma pergunta do meu telespectador. Todo infrator deveria ser tratado de forma igual, correto? Em alguns casos, principalmente na militar, a gente vê que esse tratamento, ele às vezes diferencia da opção sexual, da cor da pessoa, né? E outros requisitos, periferia e outros a mais que não venham ao caso. Como fazer para que essas ações sejam únicas, né? Independente do crime que o ser tenha cometido, que ele seja tratado igual?
educação, mas eu lembro lá da primeira fala minha aqui, a questão do costume. A polícia é reflexo do costume social. Então, não é só a polícia que tem essas atitudes de preconceito, essas atitudes, né, agressivas, de diferenciação. Todos nós temos. É um costume que está, de certa forma, enraizado, então a gente tem que modificar isso com essa educação para que isso repercuta nas polícias de forma mais efetiva também. Mas é uma questão social, questão de costume. Então, vocês de casa que estão nos assistindo, hoje foi assim meio tumultuado, né? O nosso ao vivo aqui hoje foi bem correria. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Infelizmente, chegamos, né, no nosso tempo de excesso. O pessoal já está ali brigando comigo, me deu 1 minuto, mas se eu não passar hoje 2 minutinhos a mais de consideração ao Procópio, eu não sou a Cris. Então, as considerações finais, a gente vai começar com o Dr. Kelps, por favor. É isso, eu acho que a gente chegou num ponto comum aqui, né, que realmente o abuso não pode acontecer. A gente chegou a falar no início das questões que poderiam justificar isso, não justificar, mas explicar essa situação do policial, do policial militar, enfim, ou do policial civil também, que talvez que está num embate de frente, no crime, no contato principal, aquela emoção pode proporcionar que ele faça isso, mas não justifique. Então, por isso a educação é muito importante no processo. Para finalizar, infelizmente a truculência policial vem de alguns nichos da polícia e que acumula crimes. Racismo, preconceito, dentre outros, e o abuso de autoridade. O que necessita para finalizar isso, é simplesmente punir quem realmente faz errado e educar. Doutor Diogo? Eu quero abranger 2 pontos aqui e abusar dos meus 2 minutos. Primeiramente, 1 minuto, Diogo. Primeiramente, reverências aqui ao representante da OAB, o doutor Abraão, que eu já conheço há mais de 20 anos, praticamente, né? Não somos velhos, mas representando a OAB, combatente, e vem aqui e representou muito bem a OAB e o que é a política da OAB atual. Segundo ponto, desculpem meus colegas, mas não é bem uma rasgação de seda para a Polícia Civil do Estado de Goiás, mas a polícia vem se adequando, a polícia está de parabéns em alguns aspectos, né? Ela vem mudando essa doutrina, né? Hoje nós temos maior facilidade com certos delegados de polícia e certas autoridades da Polícia Civil. E fica, por fim, né, aqui as minhas considerações. O advogado criminalista não defende o bandido, ele defende a lei. Então, os senhores policiais têm que entender isso. Nós não estamos lá para defender o bandido, nós não somos mãe de bandido, nós somos advogados, devidamente constituídos, devidamente empossados nessa condição. Nós não estamos lá para passar a mão na cabeça de acusado, nós estamos lá para defender os seus direitos, como os senhores estão lá para defender, né, a sociedade de uma forma ou de outra. Nós estamos no mesmo caminho. Acho que é isso. Encerrar. Chegou ao fim mesmo, eu já excedi todos os minutos que eu poderia exceder. Quero agradecer vocês, né, por estarem aqui, por debatermos esse assunto de importância para a sociedade e deixar o espaço aberto a todos os militares, né, que gostarem, iam ou se sentirem à vontade em vir, né, para que batemos um papo e podemos estar estendendo em uma outra data sobre o assunto. Agradecer a vocês de casa que está nos acompanhando e tenham uma boa tarde.